E aí, pessoas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um quadrinho que me tocou bastante. Na verdade, assim, né? Eu meio que construí toda uma relação assim emocional com essa HQ e, sei lá, não dava pra ser de outra maneira. Então, já deixo aqui o aviso pra vocês estarem cientes de que a minha opinião ela vai ser totalmente contaminada por essa relação que eu estabeleci com essa obra. Eu tô falando de Polina, do Bastien Vives, editora Nemo. Se vocês não estão lembrados, o Bastien Vives, ele é um quadrinista francês, autor de Uma Irmã, também da editora Nemo, que eu resenhei tem um tempinho já aqui no canal, não sei quanto tempo, acho que uns 2 anos talvez, um pouco menos. É fantástica essa HQ também. E agora, recentemente, né, a Nemo lançou Polina. Na verdade, assim, Polina está sendo lançada esse ano, mas originalmente ela foi lançada antes de Uma Irmã. E o Bastien, ele é, assim, um dos nomes mais falados dos quadrinhos contemporâneos e tal. Ele publicou também O Gosto do Cloro aqui no Brasil, que eu não li ainda, mas gostaria muito. Mas hoje estou aqui para falar de Polina, e como vocês podem ver por esta capa, sim, o tema é o balé. Aqui a gente vai acompanhar a trajetória dessa garotinha aqui, que ela é a Polina Ulinov, é uma garota russa, e ela começa o livro assim, né? Uma criança indo para uma audição, para uma escola de balé, e ela é bastante talentosa, né? Com certeza ela entra nessa escola e ela vai ser treinada por esse cara aqui, que é o mestre Nikita Bojinsky. Ele é, assim, super temido na escola inteira, porque ele é muito exigente, ele é muito rigoroso, ele demanda mesmo, né, das alunas e tal, e não são todas as alunas que ele pessoalmente treina, né, assim, num espaço individual, digamos. Ele escolhe algumas alunas, a Polina foi uma dessas, né, que ele escolheu. Então a gente vai acompanhar os anos de formação da Polina, né, a relação dela com esse mestre, que vai ser uma relação, assim, um pouco complicada, sabe? Um pouco conturbada, porque ele vai exigir muito dela sempre, a todo instante. Ele nunca vai passar a mão na cabeça dela, sabe? E para Polina vão ser anos muito árduos, assim como é o treinamento de todo bailarino. Envolve muito trabalho, muito esforço, muito suor, muita frustração também, quando de repente alguma coisa não sai como esperado, e isso é muito comum de acontecer, porque a perfeição é exigida sempre, né? Essa aqui é a verdade. Conforme ela vai crescendo, vai virando adolescente e tudo mais, fica mais legal, né? Tudo isso aqui, porque ela vai começar a ser treinada num teatro, que é o que tudo indica, é o Teatro Bolshoi, apesar de nunca mencionar o nome aqui. E ela vai, então, né, se juntar a esses estudantes e tal. Eles todos moram, né, nessa espécie meio que de internato, é uma academia mesmo, né, de dança, onde eles são treinados todos os dias. Eles, né, têm os dormitórios deles lá mesmo. Então é uma época que, sei lá, eu acho bastante legal, né, de acompanhar, porque tem as amizades, tem os amores, né, quando eles saem juntos para se divertir, e as preocupações do dia a dia, das aulas. É muito no clima, que nem eu falei mesmo no Instagram, quando eu postei a mini resenha, vai, no Instagram. Eu falei que tem muito clima daquele filme Center Stage, que eu amo, aliás. Aqui no Brasil ele tem o nome de Sob a Luz da Fama, mas muita gente conhece mesmo por Center Stage. E é bem isso, tipo, é um clima bem parecido com o do filme, então quem gosta desse filme com certeza vai gostar dessa HQ. Tem as várias tensões, né, inclusive num relacionamento que a Polina vai ter na adolescência, né, na verdade, adolescência, acho que ela já tá quase adulta, assim, nessa hora. Mas enfim, o que é legal também é que vai chegar num ponto em que a Polina tá crescendo, ela é muito talentosa e, claro, né, assim, é inevitável que ela busque outras oportunidades, que ela conheça, na verdade, outras possibilidades dentro da dança, dentro da arte, né? Coisa que talvez no mundinho ali do balé clássico não permitia, né, ela dar esses voos muito maiores e tal. E ela vai dar, tanto é que a gente sabe isso pela sinopse mesmo antes de começar a leitura, que a Polina, ela vai se tornar uma coreógrafa muito reconhecida internacionalmente. E o legal que a gente também sabe pela sinopse é que mesmo quando ela estiver lá nesse lugar, né, de coreógrafa super aclamada e conhecida e tudo mais, ela ainda vai se lembrar com muito carinho, vai ter um espaço muito grande na vida dela
dedicada a esse mestre, o Boginski, e ao balé clássico. Eu acho que é uma história bastante delicada, bastante bonita, sabe? Sobre essa protagonista. Tem o estilo do Bastien Vives, né? O traço dele, que é meio simplista, sabe? Eu gosto disso, meio também tons monocromáticos também. E uma coisa bem interessante que eu acho sobre essa HQ é que o Bastien Vives, ele meio que centrou mesmo na vida da Polina, né? Então ele foi, de certa maneira, até que bastante gentil com esse universo da dança e do balé, por ele não abordar algumas partes mais sombrias, né, desse mundo. É um mundo em que nem tudo são flores, né? Além dessa parte toda do treinamento, que é muito árduo e que exige muito da pessoa o tempo inteiro, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Isso a gente vê aqui bastante, essa exigência mesmo, em todos esses aspectos. Mas, além de tudo isso, rola essa questão de ter o corpo perfeito, ter as medidas, o peso. Isso é muito rigoroso, principalmente no mundo do balé clássico. E aqui meio que o autor não entrou muito nesse ponto. Na verdade, não entrou nesse ponto. Tem também a questão do transtorno alimentar, que vai muito junto disso. E que é uma realidade também nesse mundo, que não dá pra gente fingir que não existe, porque existe. Então, esses aspectos, digamos, mais feios e mais, tipo, realidade nua e crua não entraram todos aqui. A coisa ficou mais, assim, no esgotamento mesmo, na pressão e tudo mais, e no esforço da Polina, né, nesses novos trajetos, assim, que ela vai traçando para a vida dela. Quando eu soube do lançamento dessa HQ, eu fiquei muito, muito feliz, sabe? E eu agradeço demais a Editora Nemo por ter trazido essa obra. Como eu falei pra vocês, né, eu estabeleci uma relação muito importante com ela, porque assim, o tema por si só já me atrai, né? Mas pra mim, a dança e o balé tiveram, né, e tem ainda assim uma importância bastante forte na minha vida. Eu praticava balé, praticava outros tipos de dança também. E foi uma coisa assim que eu amava fazer, tipo, era a coisa que eu mais amava fazer. Tipo, eu entrei meio tarde já, sabe, assim, já tava na adolescência. E aí eu fiquei alguns anos assim nesse universo, mas tipo, foram anos meio conturbados, do tipo, eu fazia alguns anos, só que aí eu parava e ficava muito tempo parada, aí depois voltava, mas aí não voltava no ponto que eu parei, sabe? Sempre você regride um pouco. Então eu nunca consegui, de fato, completar a minha formação, sabe? Do jeito que eu queria, né? Porque sempre aconteciam várias coisas na minha vida. E, tipo, teve um intercâmbio que eu fiz no meio disso tudo, que foi acho que a quebra principal, né? Eu tava seguindo um rumo, eu já era adulta nessa época, eu já tinha uns 22, eu acho. Eu tava seguindo um rumo que eu queria mesmo completar a minha formação e, assim, eu tinha a vontade de trabalhar com alguma coisa nesse sentido, mas pela minha idade e por eu não ter começado muito nova, eu sabia que não ia ser uma realidade muito fácil. Então eu não estava muito contando com isso, era algo mais meu, pessoal. Eu queria muito concluir a formação em balé clássico, só que aí teve meu intercâmbio no meio, eu acabei então tomando decisões, fazendo escolhas e foi uma quebra muito importante, né? Eu voltei a dançar depois, até voltei, fiz algumas aulas de outros estilos de dança também e tal, mas óbvio que não foi a mesma coisa. Estou há muitos anos parada, mas pra vocês terem uma noção, tipo, era tão importante pra mim, tão importante, que quando a gente vê aqui na HQ, em alguns filmes, essa coisa dos estudantes, né, de dança morarem mesmo na academia, terem um dormitório e a vida deles é fazer aula, tipo, de manhã até de noite, sabe? Quando eu tinha essa época, assim, quando eu tinha uns 20 anos, 21 anos, esse era o maior sonho da minha vida, sabe? Tipo, morar numa espécie de internato, ganhar uma bolsa e, tipo, ficar fazendo dança de manhã até a noite todos os dias, 7 dias por semana. Então, veja só o nível da pessoa, né? Eu nem sei se realmente isso é possível, se isso existe, assim, nesses níveis que eu gostaria de viver, né? Mas algumas coisas foram mudando e tal, e assim, faz muitos anos que eu não pratico nada, inclusive até no post do Instagram eu falei que pra fazer aquela foto que eu coloquei a sapatilha e tal, eu peguei a minha caixa, que eu guardo todas as roupas e acessórios e tudo, fazia muito tempo que eu não mexia nisso, pra pegar a sapatilha pra fazer a foto. Enfim, é uma coisa que eu ainda pretendo voltar a fazer na minha vida, totalmente como hobby, mas eu gostaria sim de fazer. Mas hoje eu tenho muito mais noção assim das minhas limitações físicas e tudo mais. Enfim, nunca vai ser igual alguém que comece de criança
um treinamento sério, sabe, de verdade e tal. Mas enfim, assim, eu só queria dividir um pouco com vocês para vocês entenderem, assim, por que eu amei tanto e eu gosto tanto desse tema, sabe? Então, pra mim, foi, assim, uma HQ que trouxe uma história que eu mergulhei completamente de cabeça nessa história. Mas, independentemente disso, né, de eu ter gostado muito dessa HQ por motivos também muito pessoais, emocionais e tudo mais, eu recomendo muito pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, se vocês já gostaram de Uma Irmã, do Bastien Vives, se vocês gostaram do traço dele, dos temas que ele retrata, tem tudo para gostar dessa HQ também. Um outro aspecto bastante interessante aqui, como eu falei, a Polina ela vai descobrindo novas possibilidades, né, na dança, outras artes e tudo mais. E ela acaba, claro, né, se aproximando da dança contemporânea. Então é interessante esse meio que até um embate, assim, se eu chamaria dessa maneira, entre o clássico e o contemporâneo, porque o contemporâneo é uma coisa muito mais livre, exige algumas coisas que o clássico, às vezes, deixa a pessoa um pouquinho engessada, sabe? Então a Polina, ela também enfrenta algumas dificuldades, vai um pouco nesse sentido, e como eu falei para vocês, na verdade, o clássico e o aprendizado com o Boginski nunca saíram dela, né? Só para finalizar aqui para vocês, eu queria contar também que Polina foi adaptado para o cinema. Eu não tenho certeza do ano do filme, se foi 2017 ou 2018, enfim, o filme chama Polina também, Danser sa vie, é um filme francês. E o mais interessante é que o filme tem co-direção do Angelin Projocage, que é um coreógrafo super conhecido de contemporâneo. Ele e a esposa dele, na verdade, dirigiram um filme juntos. O nome dela é Valérie Miller, se eu não me engano. E eu quero muito, né, ver esse filme. Tá na minha listinha de oportunidades aí, quando eu puder ver esse filme. E quem tiver a oportunidade de ver esse filme também, deve ser maravilhoso. Aliás, é bem interessante, né, ter o Projocage como co-diretor do filme, porque a gente vê nisso, né, no fato dele co-dirigir o filme, alguma semelhança também aqui com essa história, porque o Projocage, ele é um coreógrafo bastante famoso, né, contemporâneo e tal, mas ele tem uma trajetória também como bailarino, e a arte dele, as coreografias, tem uma mistura, assim, né, de clássico contemporâneo, alguma coisa bastante teatral também, e essas características, elas vão estar presentes também na trajetória da Polina. É isso então, gente, eu queria falar sobre Polina. Eu não sei se essa resenha ficou meio confusa e, tipo, eu coloquei dentro também um pouquinho da minha história, vai, entre aspas, né, das coisas que eu tinha, da minha relação com o estudo. Não sei se ficou meio bagunçado, se ficou meio confuso, mas enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Eu amei muito essa HQ, ela vai ter sempre um lugar muito especial na minha estante e eu recomendo muito pra vocês e recomendo muito o autor também. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um gostei, porque ajuda muito, muito, muito aqui o canal. Também peço para vocês se inscreverem aqui e para assinar o sininho das notificações. E uma coisa bastante importante, eu sempre deixo na descrição dos vídeos o link de onde comprar o livro, né, que eu tô falando, o livro em questão. E esse link da Amazon, se vocês usarem ele para comprar, seja um livro, qualquer coisa da Amazon, vocês vão estar ajudando muito o canal também, ajudando os conteúdos, ajudando o meu trabalho e sem pagar nem um centavo a mais por isso. É isso então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.